Bom, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Você vai ver agora a primeira reportagem do Rally de Produtividade da Safra de Soja, já tradicional série que mostramos aqui no RIC Rural todo ano. Bom, hoje vamos mostrar produtores e suas expectativas para essa nova safra, que se inicia com a esperança de recordes na produção. Acompanhe. Rally Cocamar de Produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Segundo o maior produtor nacional de soja, o Paraná começou a semear a safra da temporada 2021-22 em meados de setembro em algumas regiões, no momento que deve ganhar força agora em outubro. De acordo com a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado, se o tempo for favorável, os produtores paranaenses devem produzir cerca de 21 milhões de toneladas do grão, uma quantidade 6% acima da que foi colhida no ciclo anterior. Para conhecer a expectativa dos produtores e saber como eles estão se preparando para essa nova safra, o Rally de Produtividade foi a Rolândia e Cambé, na região de Londrina, onde visitou os produtores Antônio Zabini e Renê e Danilo Bordini. Aqui nessa região onde nós estamos, no norte do estado, os produtores não costumam antecipar o plantio da soja, que se concentra mais no mês de outubro. E nós viemos aqui falar com o seu Antônio, no sítio Nossa Senhora Aparecida, porque é um produtor planejado. E o planejamento é fundamental para se ter um sucesso no início da safra e no decorrer dela também. Seu Antônio, como é que o senhor planeja a sua safra? Como é que é esse momento que antecede o período da safra 2021-22? O primeiro passo é tentar fazer um plantio bem feito, acertar o plantio. Esse, para mim, eu acho o necessário é acertar o plantio, né? Seja um pouco mais cedo, seja um pouco mais tarde, mas acertar o plantio, porque a gente entende que um plantio bem feito já corresponde a uma boa percentual da produção, né? Uhum. Seu Antônio, e aqui a gente está vendo que o senhor tem uma palhada bonita aqui do trigo, né? Isso aqui ajuda também, né? Principalmente numa época dessa de falta de chuva, né? Para mim, ela tem mais do que um motivo. Tá aqui a área que está aí para se ver. Eu não tenho que me preocupar com erva daninha nenhuma, com a condição mal que está de fazer um manejo. Aqui está pronto para plantar. Então, além da cobertura, aqui eu não vejo correr água aqui. Vento não tira palhada nenhuma, que a gente vê o acúmulo de palhada nas beiras de estrada, nas beiras de barranco. Aqui não sai nada daqui. Quer dizer, o que está aqui fica aqui e a terra está firme. Ó, terra sortinha aqui dentro, protegida, sombreada e limpa. Que para mim o mais importante é ter uma palhada, uma lavoura limpa. Que se eu quiser plantar no pó, amanhã eu posso plantar. Se falasse tem chuva, para o fim de semana eu plantava aqui, ó. A gente tem vindo aí com os valores da soja oscilando um pouco, mas sempre bons, né? O senhor acredita que esses valores vão manter altos? O senhor vê uma possibilidade de bons negócios na frente? Quando você fala em preço, o meu modo de pensar, o que a gente fica, eu fico sempre analisando. Eu sei que se o dia que o dólar cair, a soja cai junto. Isso aí a gente já vem acompanhando há muito tempo. Então, são coisas assim, expectativa, mas não vou fechar o olho aqui e acreditar que o dólar fica a 5,50, 5,30, porque se ele vir para R$ 40, já acabou tudo aquela conversa, aquela expectativa boa. Fica uma caixinha de surpresa. Toda vez que você vai comprar, não sabe se é hora de comprar, se vai vender, se é hora de vender, porque o mercado é um troço louco, né? Sobe e desce, no dia ele sobe, de tarde ele cai. O engenheiro agrônomo Marcos Alteia, da Cocamar, é quem presta assistência técnica ao seu Antônio. Ele fala que nessa fase pré-plantio, o controle eficaz de ervas daninhas é fundamental para evitar problemas lá na frente, e também como aliviar um provável prejuízo com a falta de chuva e uma seca prolongada. Toda a questão de praga, de solo, de ervas daninhas, a gente tem que estar começando antes, no planejamento, né? Com relação a ervas daninhas, nós podemos dizer que é o momento para fazer o controle ideal, que é difícil fazer. Nós temos que fazer todo esse controle para chegar na cultura instalada praticamente com zero de erva daninha. Isso daí
é muito importante para evitar a mato-competição, né? E, consequentemente, perdas de produtividade. E esse ano em especial, devido à seca e devido às geadas consecutivas, o milho abriu um pouquinho mais cedo e as ervas apareceram um pouquinho mais cedo, que está dificultando o controle, né? Então tem que ficar muito atento ao controle de erva antes do plantio, para não ficar com ervas pós-plantio. Nós estamos saindo de uma safra que tivemos problemas aí com seca prolongada, né? Chuva na hora errada. O que dá para o produtor, o que ele pode fazer para aliviar esse tipo de, talvez, um prejuízo aí? Ô Sérgio, nós voltamos de novo no planejamento, né? A agricultura é uma empresa de céu aberto, né? E existem variáveis não controladas que elas são determinantes para obter uma boa produtividade. A gente consegue minimizar os problemas, primeiro, vendo a compactação do solo, né? Como que ele está esse solo, se ele está adensado, se ele, nas safras anteriores, ele colheu com colhedora muito pesada, transitou muito. Isso daí vai influenciar enormemente na produtividade. O segundo passo, Sérgio, que é bastante interessante também, seria a correção do solo. Não a correção em si na parte superficial, fazer aquela correção em profundidade, né? Isso daí vai influenciar muito também na produtividade. A gente fazer um perfil de solo com nutrientes, né, para que a raiz vá buscar os nutrientes em profundidade, isso daí dá um aumento de produtividade bastante elevado também. Outro fator que é bastante importante, a gente tem batido bastante, seria a atenção com a plantabilidade, né? A plantabilidade, o que significa? É um conjunto de fatores que a gente começa desde o preparo das máquinas lá atrás, tudo em ordem, máquina revisada, as máquinas azeitadas, vamos dizer assim, preparada para aquele momento do plantio, que é o momento mais importante. O rally esteve também na propriedade dos produtores Renê e Danilo Bordini Cambé, um exemplo de sucessão bem feita. E aqui na estância 5, aqui em Cambé, na região próxima onde estávamos agora, nós encontramos uma situação cada vez mais presente nos campos aqui do Paraná, que é a sucessão familiar. O Danilo e o seu Renê. O Danilo está aqui há 5 anos, veio de uma atividade empresarial para ajudar o pai, seu Renê, e aí está sendo bem atendido. Esses 5 anos foi produtivo para a dupla? Como é que está sendo? Ah, sim. Está sendo bem produtivo, a gente está se dando bem, né? Claro que de vez em quando tem sangue de italiano, né? Explode. E depois, à tarde, a gente senta, conversa e resolve tudo conversando. Mas o importante é que objetivos são comuns, né? Isso, a sua performance. Eu até queria falar sobre isso, Danilo. A propriedade hoje tem que ser tratada como uma empresa, porque essa é a fórmula que tem dado resultados positivos nos negócios das lavouras, nas fazendas e sítios. Como é que está sendo aqui? A gente também pensa dessa forma, né? Tenta levar da maneira mais regrada possível. Aqui nessa propriedade mesmo foi feita agricultura de precisão agora, para a gente usar os insumos, o adubo da forma mais eficiente possível, né? Uma vez que os custos deles estão bem altos, né? Então a gente tenta levar com esse pensamento, sim. E qual a expectativa para essa safra que está chegando, Danilo? A expectativa é boa, né? A gente comprou os insumos num custo bom ainda, e o preço da saca de soja valorizou bem, e a gente está na guarda da chuva, mas a expectativa é de uma boa produtividade. Danilo, nós estamos aqui no pré-plantio da safra, esperando o tempo ajudar. A expectativa é muito grande. Se você tivesse que fazer uma pergunta hoje para um analista de mercado, qual seria a tua pergunta? Olha, a minha pergunta seria quanto à compra dos insumos da safra 22-23, né? Porque essa safra a gente conseguiu ainda comprar os insumos num preço ainda razoável, mas agora teve essa disparada e eu queria saber qual seria o melhor momento para a gente adquirir esses insumos, já pensando no planejamento da próxima safra. Para responder à pergunta do Danilo, nós saímos de Cambé e seguimos para Maringá, onde está localizada a sede da Cocamar.
uma das principais cooperativas agropecuárias do país, para uma conversa com o vice-presidente de negócios, José Cícero Aderaulo, o Zico, há muitos anos um respeitado estudioso do mercado de grãos. Excelente pergunta, Danilo. De fato, a antecipação, o planejamento da safra futura, para nós é fundamental, porque é assim que a gente consegue fazer um trabalho de compra dos insumos e também fazer o trabalho logístico para trazer aqui para a região de plantio e que o produtor tenha esses insumos à sua disposição no momento exato que ele vai utilizar. O grande problema é que a gente está vivendo um momento de um momento bastante peculiar, não é? Ou seja, você já pode ter ouvido aí, através dos veículos de imprensa, que tem havido problemas de falta de insumos em diversos lugares. Então, tem havido a falta para produtores que vão plantar agora e também isso é por conta de problemas na produção, mas também problemas logísticos. O mundo inteiro está enfrentando problema logístico. Ora falta caminhão, ora falta navio, ora falta container. Por quê? A pandemia desorganizou, de certa forma, todo o sistema logístico do mundo. Porque as restrições de trabalho, ora num porto, ora numa transportadora, ora num país produtor, fez com que isso se desorganizasse. E os preços de tudo isso explodiram, né? Não só o preço do insumo, mas também o custo logístico, o custo de transporte. Então, sim, nós já estamos nos preparando para esse planejamento da safra do ano que vem, mas nesse momento, os preços que a gente tem de insumos para 22, 23 não traz uma relação de troca que interesse ao nosso produtor. Então nós estamos discutindo com os nossos fornecedores qual vai ser esse melhor momento, porque hoje todo mundo está trabalhando com o pior cenário, com o frete muito alto e com o custo da matéria-prima muito alta. Então nós estamos discutindo com eles para encontrar esse melhor momento, que provavelmente a gente acredita que seja agora no finalzinho do ano, para o começo do ano seguinte, quando a gente efetivamente começa a fazer os negócios. É bem verdade que caso o produtor queira comprar hoje, nós temos condições de preços para poder atender, mas ainda está uma relação de troca que não é favorável ao produtor. Então a gente acredita que aí nos próximos meses nós possamos aí trazer uma proposta mais adequada de venda de insumos para os senhores. Ô Zico, dentro dessa reportagem também, o primeiro produtor que nós visitamos, o seu Antônio, ele também fez um comentário que eu queria repassar para você. Ele disse que está confiante que as cotações da soja devem se manter em níveis remuneradores em 2021-22, agora já nessa safra. O que você tem para dizer sobre isso para o seu Antônio? Senhor Antônio, a expectativa de preços ela é boa. Veja que em função, até ligando ao assunto que o Danilo havia colocado anteriormente, em função da antecipação da compra dos insumos que o nosso cooperado fez, ele fez numa condição muito boa e hoje ele tem condição de fazer contratos futuros de soja num nível de preço que garante a ele uma ótima remuneração. Em relação à expectativa, lá para o momento da colheita, lá para março, lá para fevereiro, também é uma expectativa boa, mas em função das condições colocadas hoje. A cotação de Chicago está trabalhando num patamar de $13, o dólar nessa faixa de R$ 5,40, está dando um nível de preço bastante interessante para o produtor. Temos que fazer as seguintes considerações. As cotações de Chicago ainda vão sofrer muito impacto, sobretudo agora, quando a gente começa a plantar a safra aqui da América do Sul. Vamos lembrar que a América do Sul, de Brasil, Argentina, Paraguai, são responsáveis por mais da metade da soja do mundo, né? Então, para ter uma estabilidade nas cotações de Chicago, seria necessário que aqui a safra fosse muito bem. E a gente sabe como a região é muito grande, a gente vai ter ainda muitas oscilações, mas a expectativa de cotação de Chicago ela é positiva. Rally Cocamar de Produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos.